Ela se vendeu para salvar a mãe e enterrar as dívidas do pai. Ele a comprou tentando calar um passado que o assombra até hoje. Mas nenhum dos dois sabia que o desejo deixaria marcas tão profundas. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. O cheiro de umidade subia pelas paredes descascadas do apartamento em Cidade Tiradentes, como uma praga silenciosa. Amália Santiago pressionou os dedos contra as têmporas, tentando abafar o som da televisão, que gritava notícias sobre escândalos políticos enquanto sua mãe, Conceição, murmurava palavras desconexas no sofá gasto. Era terça-feira, 15h, e o mundo lá fora continuava girando como se a vida dela não estivesse desabando, tijolo por tijolo. Aos 23 anos, Amália havia aprendido que o amor era uma mentira bem contada. Sua mãe passara a juventude inteira acreditando em homens que prometiam salvação e deixavam apenas cicatrizes invisíveis. Conceição fora bonita uma vez, com olhos que brilhavam quando falava sobre os livros que lia escondida do marido. Agora, aos 52 anos, ela mal conseguia lembrar o próprio nome. A demência precoce chegara como um ladrão na madrugada, roubando memórias, roubando a mulher que Amália conhecera. O pai de Amália, Joaquim, morrera há 6 meses em circunstâncias que a polícia classificou como acidente de trabalho. Um operário que caiu de um andaime no centro de São Paulo, deixando para trás dívidas astronômicas, processos trabalhistas e uma família destroçada. Amália sabia que não fora acidente. Joaquim vinha recebendo ameaças há semanas, falando baixo ao telefone, saindo de casa antes do amanhecer. Mas provar isso custaria mais dinheiro do que ela jamais teria. Agora, sentada na mesa da cozinha com pilhas de contas vencidas, Amália calculava quanto tempo lhe restava antes de perder tudo. O tratamento de Conceição custava mais de R$ 5.000 por mês. O aluguel estava atrasado há 3 meses. E o dinheiro que ganhava dando aulas particulares de literatura mal pagava a comida. Foi então que Fernanda ligou. Amália, eu sei que você vai me xingar, mas escuta só uma vez, disse a voz da amiga do outro lado da linha. Fernanda trabalhava como recepcionista em uma clínica de estética nos Jardins, onde conhecia mulheres que viviam vidas que Amália só via em revistas. Tem uma coisa que pode resolver seus problemas. Não é o que você está pensando. É diferente. Se você vai me falar de programa, pode desligar agora. Não é programa, Amália. É um acordo discreto, com homens que têm muito dinheiro e procuram companhia intelectual, sem obrigações além de conversa e presença. Alguns nem tocam nas mulheres. É como ser uma acompanhante de luxo, mas para jantares, eventos, viagens, uma amiga me contou. Amália sentiu o estômago revirar. Desde criança, jurara que nunca transformaria o próprio corpo em mercadoria. Vira a mãe fazer isso de forma sutil, trocando sorrisos por favores, beleza por segurança falsa. Mas agora, olhando para Conceição que tentava comer uma sopa fria, com as mãos trêmulas, Amália percebeu que a dignidade era um luxo que não podia pagar. Quanto? Perguntou, as palavras saindo como vidro quebrado. Depende do homem e do acordo. Pode ser 10, 20, 50 mil por encontro. Às vezes, até mais. Tem uma mulher que conheci que conseguiu 300 mil em uma semana. Amália fechou os olhos. 300 mil reais. 2 anos de tratamento para a mãe. Tempo suficiente para encontrar outra saída para reconstruir a vida. Como funciona? Tem um cara, Rodrigo, que organiza tudo. Ele conhece os homens, faz a triagem, garante que é seguro. A mulher escolhe quantos encontros quer, com quem, e impõe as regras dela. Alguns querem apenas jantar e conversar. Outros querem uma namorada temporária para eventos sociais. E tem os que querem mais, mas você decide o que aceita. Naquela noite, Amália não conseguiu dormir. Ficou na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade que piscavam como estrelas mortas. São Paulo se estendia diante dela, como um monstro adormecido, cheio de segredos, cheio de homens poderosos que compravam o que queriam. E ela, pela primeira vez na vida, tinha algo para vender. No dia seguinte, ligou para Fernanda.
Eu tenho condições, disse, a voz firme como vidro. Apenas 3 noites com o mesmo homem, sem repetições depois, sem perguntas pessoais, e ele paga adiantado. Uma semana depois, Amália estava no salão de um hotel 5 estrelas em Moema, vestindo um vestido preto que Fernanda emprestara e uma maquiagem que escondia as marcas de noites mal dormidas. Tinha um livro na bolsa, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, porque se ia vender sua companhia, pelo menos levaria algo que a lembrasse de quem realmente era. O coquetel era cheio de homens de terno caro e mulheres que pareciam bonecas de porcelana. Amália escolheu um canto escuro e abriu o livro, fingindo ler enquanto observava o ambiente. Foi assim que ele a viu pela primeira vez. Dante Montenegro tinha 35 anos e olhos da cor de tempestade. Quando se aproximou dela, Amália sentiu o ar ficar mais pesado. Ele não sorriu, não fez charme, apenas disse: Thomas Mann, boa escolha. Você realmente está lendo ou é só parte do figurino? Amália o encarou sem piscar. Estou no capítulo onde Hans Castorp descobre que o tempo na montanha não segue as mesmas regras do mundo lá embaixo, que às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Ele assentiu devagar. E você veio aqui para se perder ou se encontrar? Vim aqui para sobreviver. Foi então que Dante soube que ela era diferente, e que 3 noites não seriam suficientes. Dante Montenegro não era um homem que se impressionava facilmente. Aos 35 anos, já havia visto fortunas serem construídas e destruídas com um telefonema, assistir a políticos implorarem de joelhos por favores e conhecer a mulheres que trocavam sorrisos por diamantes. Mas a garota do canto escuro, com seu vestido simples e olhos que pareciam guardar tempestades inteiras, o intrigava de um jeito que não conseguia nomear. Herdeiro de uma das famílias mais poderosas do país, Dante crescera entre acordos feitos, em sussurros e verdades enterradas em contratos. Os Montenegro controlavam empreiteiras, bancos e meia dúzia de políticos que dançavam conforme a música que eles tocavam. Dante aprendera cedo que tudo tinha preço, inclusive o silêncio, especialmente o silêncio. Mas havia uma ferida que nenhum dinheiro conseguira cicatrizar. Valentina, sua irmã caçula, morrera aos 16 anos. Oficialmente fora um acidente de carro. Na realidade, ela se matara depois de denunciar os abusos que sofria nas mãos de Henrique Montenegro, tio de Dante e um dos homens mais influentes do país. A garota deixara cartas, gravações, provas suficientes para destruir toda a família. Mas as evidências desapareceram. Os jornalistas foram comprados e Henrique continuou livre, sorrindo em capas de revista. Dante tinha 18 anos quando enterrou a irmã. E junto com ela, enterrou a capacidade de amar sem culpa. Desde então, seus relacionamentos tinham prazo de validade. Mulheres lindas que aceitavam joias caras em troca de silêncio sobre a própria solidão. Ele nunca prometia amor porque sabia que suas mãos estavam sujas do sangue de Valentina. Por isso, quando Rodrigo, o intermediário, lhe falou sobre Amália, Dante se interessou pela primeira vez em anos. Uma professora de literatura que precisava de dinheiro para cuidar da mãe doente. 3 encontros apenas, sem compromissos futuros. Era exatamente o que ele procurava. Só não esperava que ela fosse tão inteira. Você quer saber minhas condições? Amália perguntou naquela primeira noite depois que saíram do hotel. Estavam no carro de Dante, um BMW preto que cortava a Avenida Paulista como uma lâmina. Diga. Eu não finjo que sinto prazer. Eu não finjo que você é especial. E eu não finjo que isso é mais do que uma transação comercial. Ela olhava pela janela, as luzes da cidade refletindo no vidro como lágrimas luminosas. Você paga, eu cumpro minha parte do acordo. Mas não espere que eu seja uma atriz. Dante sentiu algo estranho no peito. Uma pontada que não sabia identificar. E se eu quiser apenas conversar? Então você é o homem mais caro do mundo para uma terapia. Ele riu. Pela primeira vez em meses, riu de verdade. Foram para o apartamento dele em Higienópolis, um lugar minimalista e frio como sua vida. Dante ofereceu vinho. Ela aceitou água. Ele colocou música clássica. Ela pediu silêncio. Durante 1 hora,
Ficaram sentados no sofá da sala, sem se tocar, falando sobre livros. Por que Thomas Mann? Ele perguntou. Porque ele escreve sobre pessoas que estão perdidas, mas fingem que sabem o caminho. Amália bebeu um gole d'água. E porque na Montanha Mágica, o protagonista vai para um lugar onde o tempo funciona diferente. Às vezes, eu gostaria de viver em um lugar assim. Um lugar fora do mundo real. Um lugar onde as escolhas que fazemos para sobreviver não nos definissem para sempre. Dante a observou. Havia algo na forma como ela falava, na maneira como protegia cada palavra antes de dizê-la, que o lembrava de si mesmo. Dois sobreviventes reconhecendo as cicatrizes um do outro. Quando ela se levantou e disse que estava pronta, Dante sentiu uma estranha hesitação, mas não disse nada. Apenas a seguiu até o quarto. Amália tirou o vestido sem cerimônia, como quem se despe para um exame médico. Dante viu a cicatriz nas costas dela, uma linha fina que corria da escápula até a cintura, e quase perguntou como havia acontecido. Mas lembrou das regras dela, sem perguntas pessoais. Eles fizeram sexo em silêncio. Não foi violento nem apaixonado. Foi mecânico, quase clínico. Dante tentou ser cuidadoso, mas sentiu que cada toque dela era uma concessão forçada. Quando terminou, ela se vestiu rapidamente e disse: quinta-feira, mesmo horário. Na quinta-feira ela chegou com outro livro, 100 Anos de Solidão, de Garcia Marques. Desta vez, Dante perguntou por quê. Porque é sobre uma família amaldiçoada, que repete os mesmos erros por gerações. E sobre como o amor pode ser tanto salvação quanto destruição. Você acredita em amor? Amália o encarou com aqueles olhos que pareciam ver através dele. Eu acredito que o amor é um luxo que algumas pessoas não podem pagar. Naquela noite, depois do sexo, ela ficou mais tempo na cama. Não falaram, mas Dante percebeu que ela estava tremendo. Não de frio, de algo mais profundo. Você está bem? Estou cumprindo minha parte do acordo. Mas havia lágrimas no canto dos olhos dela. Lágrimas que ela não deixou cair. O terceiro encontro foi numa segunda-feira. Ela chegou sem livro desta vez, e Dante soube que algo havia mudado. Amália parecia mais frágil, como se as 2 noites anteriores tivessem rachado algo dentro dela. Última noite, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Mas quando chegaram ao quarto, Dante fez algo inesperado. Em vez de começar a tirar a roupa, ele se sentou na cama e olhou para ela. Você não precisa fazer isso se não quiser. É claro que eu não quero, mas preciso do dinheiro. O dinheiro você já tem, eu transferi na primeira noite. Amália piscou, confusa. Então por quê? Porque eu também não quero. Não desta vez. Eles ficaram ali parados no meio do quarto, olhando um para o outro como 2 náufragos que acabaram de perceber que estavam no mesmo barco à deriva. Deita comigo, Dante disse. Só para dormir. Pela primeira vez em 3 encontros, Amália sorriu. E foi aí que ele soube que estava perdido. Amália acordou no apartamento de Dante às 6 da manhã, com o sol de São Paulo entrando pelas janelas enormes e o cheiro de café vindo da cozinha. Por um momento, esqueceu onde estava. A cama era macia demais. Os lençóis cheiravam a algo caro que ela não conseguia identificar, e havia um silêncio luxuoso que só o dinheiro podia comprar. Então a realidade a atingiu como um soco no estômago. Ela havia dormido, realmente dormido. Pela primeira vez em meses, não acordara no meio da madrugada, pensando em contas vencidas ou no som da mãe chorando. E isso a apavorou mais do que qualquer coisa que tivessem feito nas noites anteriores. Dante estava na cozinha, vestindo apenas uma calça de pijama, mexendo ovos em uma frigideira cara. Quando a viu, não sorriu. Apenas disse, café? Preciso ir embora. Eu sei. Ele serviu 2 pratos. Mas primeiro come. Você está magra demais. Amália queria recusar, sair correndo daquele apartamento que parecia um sonho perigoso, mas o cheiro da comida a atraiu. Há 2 dias comia apenas pão com margarina. Sentou-se à mesa de mármore da cozinha e comeu em silêncio, fingindo não perceber que Dante a observava. O acordo acabou, ela disse, limpando a boca com o guardanapo.
Acabou. Então é isso. Dante se levantou, foi até uma gaveta e voltou com um envelope. Seu dinheiro, conforme combinado. Amália pegou o envelope sem abrir. Sabia que ali dentro estava a solução para todos os seus problemas imediatos. 50 mil reais. Dinheiro suficiente para pagar o tratamento da mãe por meses, quitar o aluguel, ter tempo para respirar e pensar em algo melhor. Obrigada. Disse e a palavra saiu estranha em sua boca. Quando chegou à porta, Dante falou. Amália, ela se virou. Se você precisar de alguma coisa, eu não vou precisar. Mas ambos sabiam que era mentira. Durante 2 semanas, Amália tentou voltar à vida normal. Pagou as dívidas, comprou remédios para Conceição, encheu a geladeira pela primeira vez em meses. Voltou a dar aulas particulares, fingindo que nada havia mudado. Mas à noite, quando a cidade silenciava, ela pensava nele. Na forma como Dante a havia olhado naquela última manhã, como se ela fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Tentou convencer-se de que era apenas o dinheiro, a segurança temporária que ele representava. Mas sabia que estava mentindo para si mesma. Foi Conceição quem trouxe Dante de volta à sua vida. Aquele homem veio aqui de novo, disse sua mãe uma tarde, lúcida por alguns minutos, como às vezes acontecia. De olhos cinzentos. Disse que conhece você. Amália sentiu o coração disparar. Que homem, mãe? Deixou flores e um cartão com um telefone. Conceição apontou para a mesa da sala. Disse que se você precisar de alguma coisa, é só ligar. O cartão era simples, elegante, apenas um nome e um número. Amália o rasgou na mesma hora. Mas na noite seguinte, quando a máquina de lavar quebrou e ela não tinha dinheiro para consertar, pegou os pedaços do cartão e os colou. Novamente, ligou às 10 da noite. Alô? Sou eu. Silêncio do outro lado. Depois, você está bem? Preciso de dinheiro emprestado. A máquina de lavar quebrou e vou buscar você. Dante, não é isso. Só preciso de vou buscar você. Ele repetiu e desligou. 20. Minutos depois, ele estava na porta do apartamento em Cidade Tiradentes, deslocado como um príncipe em território inimigo. Alguns vizinhos espiavam pelas janelas, curiosos com o carro caro parado na rua de terra. Você não podia apenas transferir o dinheiro? Podia, mas queria ver você. Amália sentiu algo se mover dentro do peito, algo perigoso que tentava abrir caminho entre suas defesas. O acordo acabou, Dante. Eu sei, isso não é sobre acordo. Eles foram até uma loja de eletrodomésticos que ficava aberta até tarde. Dante comprou uma máquina de lavar, uma geladeira nova e um micro-ondas. Como quem compra balas. Amália tentou protestar, mas ele a ignorou. Por que está fazendo isso? Porque posso. Isso não é resposta. Dante parou de andar e a encarou no meio da loja iluminada. Porque quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que penso é se você tomou café da manhã. Porque eu nunca me preocupei se alguém estava tomando café da manhã. E isso me assusta mais do que qualquer coisa que já senti na vida. Naquela noite, Amália deixou Dante entrar em seu apartamento pela primeira vez. Ele conheceu Conceição, que o tratou com a gentileza distante de quem não consegue mais distinguir estranhos de conhecidos. Viu onde Amália dormia, a pilha, de livros usados que comprava em sebos, as paredes descascadas que ela tentava esconder com pôsteres antigos. Você não precisa viver assim, ele disse. É assim que eu vivo. É assim que sempre vivi, mas não precisa continuar. Amália o encarou com raiva. Você acha que pode me comprar? Acha que porque dormiu comigo 3 noites tem direito de mudar minha vida? Não quero comprar você, quero cuidar de você. É a mesma coisa. Não é? É sim. Você paga, eu aceito. Você manda, eu obedeço. A única diferença é que agora você quer fingir que é amor. Dante ficou em silêncio por um tempo longo. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Minha irmã morreu porque eu não soube cuidar dela. Talvez eu só queira uma segunda chance. Foi a primeira vez que ele mencionou Valentina, e foi também a primeira vez que Amália viu além da máscara de poder que ele usava. Eles não fizeram sexo naquela noite, apenas se deitaram na cama pequena do quarto de Amália.
ela encostada no peito dele, ouvindo o coração que batia rápido demais. Ela não disse que também pensava nele de manhã. Não disse que começava a vê-lo como mais do que uma transação, porque sabia que se dissesse, não haveria volta. Que algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. Os dias seguintes se transformaram numa dança perigosa entre o que era permitido e o que era desejado. Dante começou a aparecer no apartamento de Amália sem avisar, sempre com uma desculpa: remédios caros para Conceição, livros que achou que ela gostaria, comida de restaurantes que custavam mais do que ela ganhava em um mês. Amália protestava, mas aceitava. E essa contradição a corroía por dentro como ácido. Você está criando uma dependência, ela disse numa tarde de quinta-feira, quando ele apareceu com uma enfermeira particular para cuidar de sua mãe durante algumas horas. Estou oferecendo ajuda. É a mesma coisa. Dante se aproximou dela na cozinha pequena, e Amália sentiu o familiar aperto no peito que vinha sempre que ele ficava perto demais. Não é a mesma coisa. Dependência é quando você não tem escolha. Você sempre tem escolha, Amália. Tenho, então escolho que você pare de aparecer aqui. Tudo bem. Ele recuou as mãos nos bolsos. Mas antes me responde uma coisa. Você quer que eu pare de aparecer porque não gosta de me ver ou porque gosta demais? Ela não respondeu. Não podia. Foi nessa mesma noite que tudo mudou de novo. Conceição teve uma crise forte, gritando nomes de pessoas que já não existiam, quebrando os poucos pratos que restavam no apartamento. Amália tentou controlá-la sozinha, mas a mãe era mais forte do que parecia, e no meio da confusão, derrubou Amália no chão, machucando seu braço contra o canto da mesa. Foram Dante e a enfermeira particular que a encontraram assim, com Conceição desacordada no sofá depois de tomar um calmante forte, e Amália no banheiro, tentando limpar o corte profundo no braço com papel higiênico. Por que não me ligou? Dante perguntou, tomando o papel das mãos dela e examinando. O ferimento. Porque não é seu problema, mas precisa de pontos. Vai sarar sozinho. Amália, para de ser teimosa. Vou te levar para o hospital. Não tenho dinheiro para hospital particular, e no SUS vou esperar até amanhã. Dante a pegou no colo sem perguntar e a carregou até o carro. No hospital pagou consulta particular, exames, medicamentos. Ficou na sala de espera enquanto ela levava 7 pontos, lendo uma revista de economia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando voltaram, já passava da meia-noite. Conceição dormia profundamente sob efeito dos remédios, e a enfermeira havia arrumado a bagunça da crise. Dante fez chá para os dois, e se sentaram na pequena varanda do apartamento, olhando a cidade que nunca dormia. Minha irmã também tinha crises, ele disse de repente. Não demência, mas ataques de pânico, depressão. Depois do que aconteceu com ela, eu passei anos me perguntando se poderia ter feito algo diferente. O que aconteceu com ela? Dante ficou em silêncio tanto tempo que Amália achou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Meu tio abusava dela desde os 12 anos. Ela me contou quando fez 16. Pediu ajuda. Eu era jovem, inexperiente, achei que bastava confrontar ele. Ameacei contar para meu pai e para a família toda. Henrique negou tudo. Disse que Valentina era instável, que inventava histórias. E eu duvidei dela. Amália sentiu um frio no estômago. Dante. Ela se matou uma semana depois. Deixou cartas explicando tudo. Gravações que fez escondido, provas que não deixavam dúvidas. Mas minha família fez tudo desaparecer. Compraram médicos, policiais, jornalistas. A versão oficial foi acidente de carro. Henrique continuou livre, respeitado, poderoso. E eu? Suas mãos tremiam. Eu enterrei minha irmã sabendo que podia ter salvado ela. Você era apenas um garoto. Eu tinha 18 anos. Era homem o suficiente para proteger ela. E falhei. Amália entendeu então por que Dante vivia como vivia. Por que comprava silêncios. Por que se relacionava apenas com acordos de prazo determinado. Ele se punia todos os dias pela morte da irmã, se negando o direito de ser feliz. É por isso que você não acredita que merece amor.
ela disse. É por isso que eu sei que não mereço. Naquela noite, pela primeira vez, foram eles que fizeram amor. Não sexo pago, não cumprimento de contrato. Amor desesperado, urgente, cheio da necessidade de se agarrar a algo real em meio a tanto destroço. Dante chorou depois, o rosto escondido, no pescoço de Amália, e ela o segurou como se pudesse protegê-lo de todas as feridas do passado. Na manhã seguinte, ele fez uma proposta inesperada. Vem comigo. Para onde? Para qualquer lugar. 30 dias longe de São Paulo, longe dos problemas, longe de tudo, só nós dois. Dante, eu não posso deixar minha mãe. A enfermeira pode ficar com ela. Pago uma equipe completa se preciso. Conceição vai ficar bem cuidada. Melhor do que conseguiríamos cuidar. Amália o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Você quer que eu suma com você por um mês? Quero que você me dê uma chance de te mostrar quem eu sou, quando não... Estou fingindo ser forte. Quero te conhecer quando você não está fingindo que não se importa comigo. E depois dos 30 dias? Depois... Vemos o que acontece. Era loucura. Era irresponsável. Era a coisa mais arriscada que Amália poderia fazer. Aceitar significava admitir que Dante havia se tornado mais do que um cliente, mais do que uma fonte de dinheiro. Significava reconhecer que estava se apaixonando por um homem que carregava tantas feridas quanto ela. Mas quando olhou nos olhos cinzentos dele, viu algo que reconheceu: esperança. A mesma esperança desesperada que ela sentia quando acordava pensando nele. Tudo bem, disse. 30 dias. Soube naquele momento que estava entregando mais do que seu tempo. Estava entregando seu coração para um homem que talvez não soubesse como cuidar dele. Os 30 dias começaram em Campos do Jordão, numa casa que Dante alugou no meio das montanhas, longe de tudo e de todos. Era um lugar onde o tempo parecia seguir regras diferentes, onde o silêncio não era opressivo, mas libertador. Amália acordava todas as manhãs com o cheiro de pinheiros entrando pela janela e o som de Dante fazendo café na cozinha. Eles estabeleceram uma rotina sem combinar. De manhã, caminhavam pelas trilhas da região conversando sobre tudo e nada. Dante lhe contou sobre a infância em colégios internacionais, sobre como aprendera cedo que afeto podia ser comprado, mas nunca conquistado verdadeiramente. Amália falou sobre sua paixão pela literatura, sobre como os livros foram sua única fuga quando cresceu vendo a mãe definhar em relacionamentos tóxicos. Você já quis ser escritora? Ele perguntou numa tarde, enquanto estavam deitados na grama de um campo aberto, olhando as nuvens passarem. Desde sempre. Mas escritores precisam de tempo e dinheiro para escrever. Eu nunca tive nenhum dos dois. E se tivesse agora? Amália o encarou. Não brinque com isso, Dante. Não ofereça coisas que você pode retirar quando cansar de mim. Quem disse que vou cansar? Todos os homens cansam, principalmente de mulheres como eu. Mulheres como você? Mulheres com problemas. Mulheres que vêm com bagagem, com mãe doente, com contas para pagar, com passado duvidoso. Dante se virou para ela na grama, apoiando a cabeça na mão. Você acha que eu me importo com seu passado? Você deveria. Eu me vendi, Dante. Literalmente me vendi. Para você e provavelmente venderia para outros se precisasse. Isso não. Te incomoda? Sabe o que me incomoda? Que você tenha chegado a um ponto em que essa foi sua única opção. Que uma mulher inteligente e forte como você tenha sido empurrada para uma situação onde vender o corpo pareceu a única saída. Lágrimas brotaram nos olhos de Amália sem aviso. Você não entende. Eu não sou vítima, Dante. Eu escolhi. Olhei as opções e escolhi a mais rápida, a mais fácil. Você escolheu sobreviver e se sacrificou para salvar sua mãe. Isso não te torna menor, te torna humana. Naquela noite, fizeram amor com uma intensidade diferente. Não havia pressa, não havia culpa, não havia dinheiro envolvido. Apenas dois corpos que se reconheciam, duas almas machucadas tentando se curar uma na outra. Na segunda semana, foram para Salvador. Dante queria que Amália conhecesse o mar. Disse que nunca havia levado ninguém para ver o mar. Ficaram hospedados numa pousada no Pelourinho. Acordavam ouvindo os sinos das igrejas coloniais
e passavam os dias caminhando pelas ruas de pedra. Foi lá que Amália descobriu que Dante desenhava. Encontrou um caderno de esboços na bagagem dele e viu dezenas de desenhos seus, dormindo, lendo, olhando o horizonte, sorrindo, todos feitos com uma delicadeza que a surpreendeu. Desde quando você me desenha? Desde a primeira noite. Você estava dormindo depois do acordo, e eu fiquei olhando para você pensando que nunca havia visto ninguém tão bonita, mesmo com o rosto triste. Por que nunca me mostrou? Porque desenhar você era minha forma de te guardar. Não queria dividir isso com ninguém, nem com você mesma. Eles passaram a manhã inteira conversando sobre arte, sobre como a beleza podia nascer da dor, sobre como às vezes o amor chegava disfarçado de destruição. Dante lhe mostrou outros desenhos, paisagens, retratos de Valentina feitos de memória, rabiscos que faziam quando não conseguia dormir. Você é muito talentoso, disse Amália folheando o caderno. Meu pai sempre disse que arte era perda de tempo, que homem de negócios não ficava rabiscando papel. Seu pai estava errado, em muitas coisas. Na terceira semana, foram para uma fazenda no interior de Minas Gerais que pertencia a um amigo de Dante. Era um lugar simples, sem luxos, onde eles tinham que buscar água no poço e cozinhar no fogão a lenha. Amália riu quando viu Dante tentando acender o fogo, suando e praguejando contra a lenha úmida. Você nunca fez isso na vida, né? Nunca precisei. Deixa eu te ensinar. Foi a primeira vez que ela ensinou algo para ele. Mostrou como empilhar a lenha, como usar papel e gravetos secos, como soprar no lugar certo para avivar as chamas. Dante prestava atenção como um aluno aplicado, e quando finalmente conseguiu acender o fogo sozinho, sorriu como uma criança. Minha professora é muito boa, disse, puxando-a para seus braços. Seu aluno que é esforçado. Naquela fazenda, longe de tudo, eles se descobriram de verdade. Dante mostrou a Amália cartas que Valentina havia escrito antes de morrer, textos que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Amália leu histórias que escrevera na adolescência, sonhos que guardava há anos sem coragem de realizar. Por que você nunca tentou publicar? Ele perguntou, depois de ler um conto sobre uma mulher que trocava memórias por dinheiro. Porque tenho medo de descobrir que não sou boa o suficiente. E se for melhor do que imagina? Aí o medo é outro, de que as pessoas descubram quem eu realmente sou através do que escrevo. E quem você realmente é. Amália ficou em silêncio, olhando o fogo que dançava na lareira. Alguém que ama demais e confia de menos. Alguém que tem medo de ser feliz, porque a felicidade sempre custou caro demais na minha vida. Dante se aproximou dela no sofá velho da fazenda. E se eu te dissesse que você pode ser feliz sem pagar nada em troca? Eu diria que você ainda não sabe quanto eu custa. Então me conta, qual é o seu preço? Amália o encarou, e pela primeira vez em semanas, suas defesas baixaram completamente. Fidelidade, honestidade, e a promessa de que, quando você cansar de mim, vai me avisar antes de simplesmente sumir. E se eu te disser que não vou cansar? Eu diria que você não me conhece há tempo suficiente para ter certeza. Dante pegou o rosto dela entre as mãos. Então me dá mais tempo. Me dá a vida inteira. E ali na última semana dos 30 dias, Amália finalmente entendeu que havia se apaixonado. Não pelo dinheiro dele, não pela segurança que representava, mas pelo homem que desenhava em segredo e ainda chorava pela irmã morta. O homem que aprendera a acender fogo só para impressioná-la. A volta para São Paulo foi como despertar de um sonho bom demais para ser verdade. Os 30 dias haviam terminado, mas Dante não falou em despedida. Em vez disso, sugeriu que Amália se mudasse para o apartamento dele, ao menos temporariamente, para ficar mais perto do hospital, onde Conceição agora recebia tratamento intensivo. É prático, disse ele, carregando as poucas coisas de Amália para o carro, e temporário, se você preferir. Mas ambos sabiam que não era sobre praticidade, era sobre o fato de que haviam se tornado dependentes da presença um do outro,
como viciados que descobriram uma droga nova e poderosa. A adaptação foi mais difícil do que Amália esperava. O apartamento de Dante em Higienópolis era um mundo diferente do seu. Tudo era controlado por aplicativos, a temperatura, as luzes, a música. Havia uma empregada que vinha 3 vezes por semana e um porteiro que a tratava com cortesia gelada, como se soubesse exatamente que tipo de mulher ela era. Pior ainda eram os amigos de Dante. Empresários, advogados, políticos que apareciam para jantares de negócios e a olhavam com curiosidade mal disfarçada. Ela era apresentada apenas como Amália, sem sobrenome, sem profissão, sem passado. Uma espécie de acessório bonito que Dante havia adquirido. Eles sabem, disse para ele uma noite, depois que um deputado federal praticamente a despiu com os olhos durante o jantar. Sabem o quê? De onde eu vim, como nos conhecemos, o que eu fiz para conseguir dinheiro. Dante largou os documentos que estava lendo e a encarou. E se soubessem, isso mudaria alguma coisa entre nós? Mudaria como eles me veem, como veem você. Eu não me importo com o que eles pensam. Mas eu me importo. Foi então que Clarice Montenegro apareceu em suas vidas como uma tempestade anunciada. Prima de 2º grau de Dante e sua ex-amante dos tempos de faculdade, Clarice agora dirigia uma fundação de caridade que atendia mulheres em situação de vulnerabilidade. Era uma mulher elegante, de 40 anos, com o tipo de beleza que o dinheiro compra e mantém. Também era, descobriu Amália, uma sobrevivente manipuladora que transformara sua própria dor em arma. Então você é a famosa Amália, disse Clarice, aparecendo no apartamento numa tarde de quinta-feira, quando Dante estava em uma reunião. Posso entrar? Acho que precisamos conversar. Amália não queria deixá-la entrar, mas algo na postura de Clarice sugeria que ela entraria de qualquer forma. Preparou café e se sentaram na sala. 2 mulheres se medindo como gladiadoras antes da luta. Dante me contou sobre você, começou Clarice, mexendo o açúcar com movimentos precisos. Uma professora de literatura que precisou se prostituir para pagar o tratamento da mãe. Que história tocante. Não me prostitui. Ah, não? Então, como chamaria o que fez? Acordo comercial? Acompanhamento intelectual? Clarice riu, um som sem humor. Querida, eu sei exatamente o que você é, porque já fui você. Amália sentiu o ar ficar pesado. O que você quer? Quero te salvar de uma decepção. Clarice abriu a bolsa e tirou uma pasta. Dante não é o homem que você pensa que é. Ele coleciona mulheres quebradas como quem coleciona obras de arte. Te salvou, te bancou, te fez sentir especial, mas você não é a primeira. Não sei do que está falando. Estou falando de Isabela, a médica que ele sustentou por 2 anos até ela descobrir que ele estava investigando seu passado. De Marina, a advogada que ele convenceu a largar tudo por ele e depois despejou quando ela engravidou. De pelo menos 5 outras que eu conheço. Clarice empurrou a pasta na direção de Amália. Fotos, documentos, extratos bancários. Dante tem um padrão, querida. Encontra mulheres em situações desesperadas, as salva, as mantém dependentes dele e depois as descarta quando cansa. Amália abriu a pasta com mãos trêmulas. Havia fotos de Dante com outras mulheres, todas bonitas, todas com o olhar perdido de quem foi salva de algo terrível. Havia também extratos mostrando pagamentos regulares que duravam meses e depois paravam abruptamente. Por que está me mostrando isso? Porque eu cuido de mulheres como você. E porque Dante precisa aprender que não pode continuar brincando com vidas humanas. Clarice se inclinou para a frente. Mas posso te oferecer algo melhor, uma oportunidade de contar sua história. Tenho contatos na imprensa, editoras que se interessariam pelo seu relato. A professora e o magnata. Como o amor se tornou prisão dourada. Imagina o impacto. Você quer que eu exponha Dante? Quero que você se liberte dele e ajude outras mulheres a não caírem na mesma armadilha. Amália fechou a pasta, as mãos tremendo. E se eu disser que você está mentindo? Então você é mais ingênua do que pensei. Clarice se levantou. Mas não sou eu que vou te convencer. É a própria vida.
Ele vai te decepcionar, Amália. E quando isso acontecer, me liga. Depois que Clarice foi embora, Amália ficou sozinha com a pasta e 1000 perguntas. Quando Dante chegou em casa naquela noite, ela estava sentada no sofá, ainda segurando os documentos. O que é isso? Clarice esteve aqui. O rosto de Dante se fechou. O que ela queria? Me contar sobre suas ex-namoradas, sobre seu padrão de comportamento, sobre como você coleciona mulheres quebradas. Dante se aproximou dela, mas Amália se afastou. Amália, eu posso explicar. Então explica. Me explica por que há fotos suas com pelo menos 6 mulheres diferentes nos últimos 5 anos. Me explica por que você pagou aluguel, médicos e cartões de crédito para todas elas. Me explica por que todos esses pagamentos pararam de uma hora para outra. Porque eu estava procurando você, disse ele, a voz desesperada. Todas essas mulheres, eu tentei me apaixonar por elas, tentei construir alguma coisa, mas sempre faltava alguma coisa, sempre. Até eu aparecer, até você aparecer. Amália se levantou, a pasta ainda nas mãos. E o que me garante que eu não sou só mais uma na sua coleção? Que quando você cansar de brincar de Salvador, não vai me descartar como descartou as outras? Dante a olhou como se ela tivesse acabado de esfaqueá-lo. Me garante o fato de que eu nunca amei nenhuma delas e te amo. Era a primeira vez que ele dizia te amo, e foi também a primeira vez que Amália duvidou se acreditava nele. Os dias que se seguiram à visita de Clarice foram tensos como corda de violino, prestes a arrebentar. Amália continuava morando no apartamento de Dante, mas havia uma parede invisível entre eles. Ela dormia no quarto de hóspedes. Evitava seus olhos durante o café da manhã. Respondia suas tentativas de conversa com monossílabos educados. Dante tentava se aproximar de todas as formas. Trouxe flores, livros, ofereceu viagens. Até desenhou um retrato dela lendo na varanda, com uma dedicatória no verso. Para a mulher que me ensinou que o amor não precisa ser comprado. Mas Amália guardou o desenho sem comentários, como quem guarda uma lembrança de algo que não existe mais. Não posso continuar assim, disse ela numa manhã de segunda-feira, enquanto ele se vestia para uma reunião. Preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei, talvez para sempre. Dante parou de ajustar a gravata e se virou para ela. Amália, eu sei que Clarice plantou dúvidas na sua cabeça, mas você me conhece. Conhece o que sentimos um pelo outro nesses meses. Conheço o que você me mostrou. Não sei mais se era real ou se era só mais um papel que você representa muito bem. Foi nesse momento que algo aconteceu que mudou tudo. O telefone de Amália tocou, e era a enfermeira responsável por Conceição. Senhora Amália, precisa vir urgente. Sua mãe está muito agitada, não para de perguntar por um homem que disse que ia pagar o tratamento dela. Amália empalideceu. Que homem? Ela não para de repetir um nome. Dante. Diz que ele prometeu que ia cuidar de tudo. O mundo de Amália desabou. Como assim ele prometeu? Não sei, senhora, mas sua mãe está muito alterada. Diz que conversou com ele ontem, que ele garantiu que o senhor Montenegro ia continuar pagando os remédios caros dela. Amália desligou o telefone com mãos trêmulas e encarou Dante, que havia ouvido toda a conversa. Você foi até minha mãe? Amália, eu posso explicar. Você foi até uma mulher com demência e fez promessas sobre dinheiro? Usando ela para me manipular? Não foi isso. Eu só queria garantir que ela não ficaria sem tratamento se você decidisse ir embora. Mentira. Você queria criar mais uma dependência, mais uma forma de me controlar. As palavras saíam como estilhaças. Não bastava me manter. Agora quer manter minha mãe também? Eu só queria proteger vocês duas. Você queria me comprar, de novo, e dessa vez usando minha mãe doente como moeda de troca. Amália correu para o quarto, jogou suas roupas numa mala velha e se dirigiu à porta. Dante tentou segui-la, mas ela se virou com lágrimas de raiva nos olhos. Não chegue perto de mim, não chegue perto da minha mãe, e não me procure mais. Amália, por favor, você não me comprou, Dante, mas eu me vendi. E isso é pior, muito pior. Ela saiu batendo a porta, deixando Dante sozinho no apartamento.
que de repente parecia grande demais e vazio demais. Nos meses que se seguiram, Amália desapareceu completamente. Mudou-se com a mãe para Ubatuba, uma cidade pequena no litoral, norte de São Paulo, onde conseguiu emprego como professora de literatura numa escola pública. Alugou uma casa simples perto da praia, com vista para o mar que Dante havia lhe mostrado em Salvador. Foi lá, ouvindo o som das ondas todas as noites, que descobriu estar grávida. O teste positivo apareceu numa manhã de terça-feira, 3 meses depois que deixara São Paulo. Amália ficou sentada no banheiro pequeno da casa, olhando as 2 linhas cor-de-rosa, sabendo que sua vida havia mudado para sempre, mais uma vez. Ela pensou em ligar para Dante. Chegou a pegar o telefone. Várias vezes discou parte do número, mas sempre desligava antes de completar. O que diria? Que estava grávida do homem que a havia comprado, que carregava no ventre o filho de alguém que colecionava mulheres quebradas? Em vez disso, decidiu criar o bebê sozinha. Conceição, nos seus raros momentos de lucidez, ficou emocionada com a notícia. Um bebê, repetia, sorrindo pela primeira vez em meses. Vamos ter um bebê em casa. Foi durante a gravidez que Amália começou a escrever de verdade. Acordava de madrugada, quando não conseguia dormir por causa dos enjoos, e escrevia sobre tudo o que havia vivido. Primeiro foram apenas anotações, desabafos, tentativas de entender como havia chegado àquele ponto. Depois, as anotações se transformaram em capítulos, os capítulos em um livro. Ela escreveu sobre uma mulher que vendia a própria alma para salvar quem amava, sobre um homem poderoso que comprava pessoas para preencher o vazio deixado por uma tragédia familiar, sobre como o amor e a transação podiam se confundir até não sabermos mais onde terminava um e começava o outro. Chamou o livro de 3 vezes Não Foi Suficiente e publicou sob o pseudônimo de Clara Montanha. Não esperava que fosse um sucesso. Era apenas sua forma de colocar para fora toda a dor, toda a confusão, todo o amor que ainda sentia e tentava negar. Mas o livro explodiu. Em 3 meses, estava na lista dos mais vendidos. Críticos elogiavam a brutalidade emocional da narrativa, a forma como a autora dissecava as relações de poder entre homens e mulheres. Leitoras se identificavam com a protagonista, homens se reconheciam no antagonista complexo que não era nem vilão nem herói. Amália. Lia as resenhas escondida, surpresa com o impacto que suas palavras haviam causado. Alguns críticos especulavam sobre quem seria Clara Montanha, se o livro era autobiográfico, se a autora tinha vivido realmente aquela história. Se viveu, escreveu uma jornalista famosa, espero que tenha encontrado um final melhor que sua. Protagonista. Durante esses meses de isolamento, Dante tentou encontrá-la. Contratou detetives particulares, investigou hospitais, escolas, qualquer lugar onde ela pudesse estar trabalhando. Mas Amália havia desaparecido completamente, como se tivesse sido engolida pela terra. Foi só quando leu 3 vezes Não Foi Suficiente que ele soube onde encontrá-la. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cada página era uma confissão, cada diálogo, uma conversa que eles haviam tido. Cada cena de amor, uma memória que ele guardava como tesouro. E então, no último capítulo, ele encontrou algo que o fez sair correndo de casa no meio da noite. A protagonista estava grávida e criava o filho sozinha, numa cidade pequena, do litoral, ensinando literatura para crianças que nunca haviam visto o mar de perto. Dante soube, com a certeza que só o desespero traz, que Amália estava grávida dele, e que havia perdido não apenas a mulher que amava, mas também o filho que nem sabia que existia. 3 anos se passaram como páginas arrancadas de um calendário jogado ao vento. Dante havia se tornado uma sombra do homem que fora, consumido, pela busca incessante por Amália e pelo filho que intuía existir em algum lugar do mundo. Sua empresa, os negócios da família Montenegro, tudo havia entrado em declínio. Clarice aproveitara sua vulnerabilidade para expor os podres da família, revelando à imprensa os esquemas de corrupção, os silêncios comprados, os crimes acobertados ao longo de décadas.
A revelação sobre Henrique Montenegro e a morte de Valentina finalmente veio à tona. Documentos que Clarice havia guardado por anos foram entregues à Polícia Federal. Henrique foi preso, julgado e condenado. A família Montenegro, antes sinônimo de poder e influência, virou sinônimo de escândalo e decadência. Dante perdeu a maior parte da fortuna em processos judiciais, indenizações e multas. Teve que vender o apartamento em Higienópolis, os carros importados, as casas de campo. Restaram-lhe apenas uma pequena herança, que conseguiu proteger e uma liberdade que nunca havia experimentado, a liberdade de não carregar mais o peso do nome Montenegro. Foi nesse estado, financeiramente quebrado, mas emocionalmente mais lúcido do que jamais estivera, que ele decidiu fazer algo que sempre quisera, mas nunca tivera coragem: visitar escolas públicas pelo interior do país para falar sobre literatura e arte com crianças que, como ele na infância, precisavam descobrir que existiam outros mundos, além daquele em que nasceram. Era uma tarde de quinta-feira em Ubatuba, quando o reencontro aconteceu. Dante estava na biblioteca da Escola Municipal Monteiro Lobato, falando para uma turma de crianças de 8 a 10 anos sobre como os livros podem ser portais para outras realidades, quando viu uma criança no fundo da sala que o fez esquecer completamente o que estava dizendo. O menino tinha cabelos escuros como os de Amália, mas olhos cinzentos como os seus, a postura ereta, altiva, de quem aprendeu cedo a se defender do mundo, e uma pequena cicatriz na clavícula, idêntica à que Dante tinha no mesmo lugar, herança de uma queda de bicicleta na infância. O garoto lia um livro que Dante reconheceu imediatamente: A Montanha Mágica, de Thomas Mann. O mesmo livro que Amália lia na noite em que se conheceram. Como você se chama? Dante perguntou, aproximando-se da criança depois que a palestra terminou. Gabriel, respondeu o menino, sem levantar os olhos do livro. Gabriel Santiago. O mundo de Dante desabou e se reconstruiu no espaço de um segundo. Santiago, o sobrenome de Amália. E sua mãe, como ela se chama? Amália. Ela é professora aqui também, professora de literatura. Gabriel, finalmente, olhou para Dante e foi como olhar num espelho do passado. Você é o homem que veio falar sobre livros? Sou. E você gosta de ler? Gosto. Minha mãe diz que os livros são a única coisa que ninguém pode tirar da gente, que mesmo se a gente perder tudo, as histórias que lemos continuam aqui dentro. O menino tocou o peito. Ela lê para mim toda noite antes de dormir. Dante sentiu os olhos arderem. Que história ela está lendo agora? Dom Casmurro. É sobre um homem que acha que foi traído, mas nunca tem certeza. Minha mãe diz que às vezes a gente cria as próprias tragédias por não saber confiar. Naquele momento, uma voz familiar ecoou pelo corredor. Gabriel, onde você está, meu amor? Dante se virou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer a realidade desaparecer. E lá estava ela, Amália, mais magra, com cabelos mais longos, roupas simples de professora do interior, mas ainda a mulher mais bonita que ele já vira na vida. Quando seus olhos se encontraram, o mundo parou. Ela empalideceu, levou a mão ao peito como quem acabou de levar um tiro. Gabriel, percebendo a tensão no ar, olhou da mãe para Dante com curiosidade. Mãe, você conhece o senhor que veio falar sobre livros? Amália não conseguiu responder. Dante também não. Posso ir brincar no pátio? Gabriel perguntou, alheio ao drama que se desenrolava entre os adultos. Pode. Amália conseguiu sussurrar, sem tirar os olhos de Dante. Quando ficaram sozinhos na biblioteca vazia, o silêncio pesou como chumbo derretido. Ele é meu, Dante disse. Não era pergunta. Não sei do que você está falando. Os olhos, Amália, a cicatriz, até a postura. Ele é idêntico a mim nessa idade. Lágrimas começaram a brotar nos olhos dela. Você não tem direito de aparecer aqui. De aparecer na vida dele. Eu tenho o direito de saber que sou pai. Você perdeu esse direito quando tentou me comprar usando minha mãe doente. Dante se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Amália, eu sei que errei. Sei que tentei controlar você de todas as formas possíveis,
porque estava com medo de te perder. Mas nunca, nunca quis te magoar. Pois magoou, me destruiu. E eu me destruí também. Perdi tudo, Amália. A empresa, o dinheiro, a família, tudo. Mas a única coisa que realmente importa, a única coisa que me mantém vivo, é a esperança de um dia te encontrar e pedir perdão. Amália enxugou as lágrimas com raiva. Perdão não muda nada, não apaga o que aconteceu. Não, mas pode construir algo novo. Dante parou a uma distância respeitosa dela. Li seu livro. Ela ficou tensa. Que livro? 3 vezes não. Foi suficiente. Clara Montanha, não é? Cada página é nossa história, nossa dor, nosso amor. Não era amor, era obsessão. Sua e minha. Era amor, sim. Imperfeito, desesperado, cheio de medo. Mas era amor. Ele apontou para onde Gabriel havia saído. E a prova está ali. Aquele menino existe porque, por um momento, conseguimos nos amar sem medo. Amália fechou os olhos. As lágrimas agora, caindo livremente. Ele não sabe quem é o pai. Digo que o pai morreu antes dele nascer. E eu morri mesmo. O homem que você conheceu, que te comprou, que te manipulou, esse homem morreu. Eu tive que aprender a viver sendo apenas Dante. Não Montenegro, não herdeiro, não poderoso. Apenas um homem que cometeu erros terríveis e quer uma chance de consertar o que ainda pode ser consertado. É tarde demais. Nunca é tarde demais para amar de verdade. Naquela tarde chuvosa de Ubatuba, com o cheiro do mar entrando pelas janelas da biblioteca, 2 corações quebrados se reencontraram, não para curar todas as feridas de uma vez, mas para começar, devagar, o longo processo de aprender a confiar novamente. Os meses que se seguiram ao reencontro foram uma negociação delicada entre o passado que os assombrava e o futuro que ainda podiam construir. Dante não voltou para São Paulo. Em vez disso, alugou uma casa pequena em Ubatuba, longe o suficiente para não invadir o espaço de Amália, perto o suficiente para estar disponível se ela decidisse dar uma chance à reconstrução. Gabriel. Foi a ponte entre eles. O menino, curioso e inteligente como a mãe, fez amizade com Dante sem saber que ele era seu pai. Para Gabriel, Dante era apenas o homem dos livros, que apareceu na escola e agora morava na cidade, ensinando crianças a desenhar e contando histórias nas tardes de sábado na biblioteca municipal. Ele gosta de você, disse Amália, numa tarde em que encontrou Dante ensinando Gabriel a pescar no pier da praia. Era a primeira vez em meses que falavam sozinhos, e eu gosto dele. É um menino incrível. Ele perguntou se você pode jantar com a gente hoje. Disse que quer te mostrar os desenhos que fez. Dante sentiu algo se mover no peito, uma mistura de esperança e terror. É você. Quer que eu jante com vocês? Amália hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Ele pode se acostumar com sua presença. E seria tão ruim assim? Seria se você decidir ir embora de novo. Não vou embora, Amália. Não desta vez. Você não pode me prometer isso. Ninguém pode prometer isso. Dante se virou para ela, os olhos cinzentos reflexo do mar ao entardecer. Então me deixa provar. Dia após dia, mês após mês. Me deixa provar que mudei. Naquela noite, Dante jantou com eles pela primeira vez. Gabriel mostrou desenhos que fazia inspirado nas histórias que ouvia, contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre os livros que lia com a mãe. Conceição, que tinha dias bons e dias ruins, estava lúcida e conversou com Dante sobre literatura brasileira, impressionando-o com sua inteligência preservada nos momentos de clareza. Sua mãe me lembra por que me apaixonei por você, Dante, disse para Amália quando estavam lavando a louça juntos. A mesma força, a mesma paixão pelos livros. Não fale de amor, Dante. Ainda não. Por que não? Porque amor é o que fez a gente se machucar tanto da primeira vez. Durante o inverno de Ubatuba, uma rotina se estabeleceu. Dante levava Gabriel para a escola nas manhãs em que Amália tinha que ficar com Conceição.
Aparecia para o almoço quando ela permitia, sempre trazendo algo: frutas do mercado, um livro novo, flores para Conceição. Nunca dinheiro, nunca presentes caros, nunca nada que lembrasse o homem poderoso que havia sido. Foi numa dessas tardes de rotina que Amália recebeu uma ligação que mudou tudo. Senhora Santiago, aqui é da editora Companhia das Letras. Queremos conversar com a senhora sobre seu próximo livro. Amália quase desligou. Clara Montanha havia se tornado um sucesso inesperado, mas ela não havia pensado em escrever um segundo livro. O primeiro fora catártico, necessário, uma forma de exorcizar fantasmas. Um segundo seria... O quê? Temos uma proposta muito interessante, continuou a editora. R$ 200 mil de adiantamento, esquema especial de divulgação. Nossos leitores estão ansiosos por mais histórias de Clara Montanha. R$ 200 mil. Dinheiro suficiente para garantir o futuro de Gabriel, para pagar um tratamento melhor para Conceição, para ter a independência que sempre desejara. Naquela noite, contou para Dante sobre a proposta. É uma oportunidade incrível, disse ele, genuinamente feliz por ela. Você vai aceitar? Não sei. O primeiro livro foi sobre nós, sobre nossa história. Não sei se tenho outra história para contar. Você tem milhares de histórias. Vi você contando para Gabriel, para seus alunos. Você nasceu para escrever, Amália. Mas havia um problema que ela não disse para Dante. O segundo livro que queria escrever era sobre eles também. Sobre o reencontro, sobre segundas chances, sobre dois corações aprendendo a amar sem medo. Mas escrever essa história significaria expor não apenas seu próprio coração, mas o de Gabriel, o futuro que ainda estavam tentando construir. A decisão se tornou urgente numa manhã de setembro, quando Gabriel fez uma pergunta que ela não esperava. Mãe, o Dante é meu pai. Amália estava preparando o café da manhã e quase derrubou a caneca. Por que você acha isso? Porque ele tem os mesmos olhos que eu, e a mesma cicatriz no pescoço. E porque às vezes vocês se olham como as pessoas se olham nos filmes, quando estão apaixonadas, mas com medo de falar. A inteligência do filho a surpreendeu e a apavorou ao mesmo tempo. Gabriel, não precisa responder agora. Mas se ele for meu pai, eu gostaria de saber, e se ele não for, eu gostaria que fosse. Naquela tarde, Amália procurou Dante na casa que ele alugara. Era uma construção simples, com vista para o mar, cheia de livros e desenhos que ele fazia nas horas vagas. Parecia a casa de um homem que havia aprendido a viver com o essencial. Gabriel sabe, disse ela, sem preâmbulos. Sabe o quê? Que você é pai dele, ou pelo menos desconfia. Dante se sentou pesadamente no sofá. E agora? Agora eu preciso escolher. Entre continuar fingindo que você não existe na nossa vida ou deixar que vocês se conheçam de verdade. E entre escrever um segundo livro expondo nossa história ou guardar nossa privacidade. Também, eles ficaram em silêncio, ouvindo o som das ondas que chegavam à praia. Duas pessoas que haviam se reencontrado no meio dos próprios destroços, tentando decidir se tinham coragem de reconstruir tudo de novo. Se você contar para Gabriel que sou pai dele, Dante disse finalmente, eu prometo nunca mais desaparecer da vida de vocês. E se você não contar, eu continuo aqui como amigo, como o que você quiser que eu seja. E o livro? O livro é seu, sua história, suas escolhas. Se quiser escrever sobre nós, escreva. Se quiser nos proteger, nos proteja. Eu confio em você. Pela primeira vez desde o reencontro, Amália viu no homem à sua frente não o poderoso Dante Montenegro, que a havia comprado, mas apenas Dante. Um homem que havia perdido tudo e aprendido a viver de novo. Um pai que queria conhecer o filho. Um homem que havia aprendido a amar sem possuir. Tem uma coisa que preciso te entregar, disse ela tirando um envelope da bolsa. É o manuscrito do segundo livro. Já escrevi quase tudo. Dante pegou o envelope com mãos trêmulas. E se eu não gostar do final? Então você escreve um novo. A história é nossa, Dante, de todos nós. Naquela noite, enquanto Dante lia o manuscrito que Amália havia escrito em segredo durante meses,
Gabriel dormia tranquilo, sonhando com o pai que finalmente conheceria. E Amália, pela primeira vez em anos, dormiu sem medo do futuro. 2 anos depois, a Feira de Livros de Ubatuba acontecia numa manhã ensolarada de novembro, com o cheiro do mar misturado ao aroma de café dos estandes espalhados pela praça central. Amália estava sentada numa mesa simples, no canto destinado aos autores independentes, autografando exemplares de O que Resta Depois do Amor, seu segundo livro, publicado dessa vez com seu próprio nome. A história havia causado o mesmo impacto do primeiro, mas de forma diferente. Era sobre reconstrução, sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro às vezes precisa morrer e renascer para se tornar real. Os críticos elogiavam a maturidade emocional da narrativa, a forma como a autora conseguiu transformar dor em esperança sem romantizar o sofrimento. Próximo da fila, por favor, disse Amália, sorrindo para uma leitora que segurava o livro com carinho. Queria que você escrevesse uma dedicatória especial, disse uma voz familiar. Amália. Levantou os olhos e viu Dante parado diante da mesa, segurando um exemplar do livro. Não o Dante Montenegro poderoso de anos atrás, mas o Dante professor, que agora dava aulas de arte em escolas públicas da região. Usava uma camisa simples, jeans desbotado, e tinha aquele sorriso meio envergonhado que ela havia aprendido a amar de novo. E o que o senhor gostaria que eu escrevesse? Perguntou ela entrando no jogo. Algo sobre como algumas histórias precisam de mais de um final para ficarem prontas. Amália sorriu e escreveu na primeira página. Para Dante, obrigada por me ensinar que recomeçar não é desistir do que vivemos, é honrar o que aprendemos. Com amor, Amália. Quando ele leu a dedicatória, seus olhos ficaram úmidos. Obrigado por me dar a chance de escrever um final melhor. Obrigada por esperar eu estar pronta para escrevê-lo. Nesse momento, Gabriel apareceu correndo entre os estandes com 9 anos agora, carregando um sorvete numa mão e um livro novo na outra. Mãe, pai, olha o que encontrei! Mostrou um exemplar de Dom Casmurro com uma edição especial. O senhor da livraria disse que é igual ao que você lia para mim quando era pequeno. Gabriel havia descoberto que Dante era seu pai numa tarde de domingo, 8 meses atrás. Amália e Dante decidiram contar juntos, sentados na praia que se tornara território sagrado para a família. O menino ouviu em silêncio. Fez algumas perguntas práticas. Você vai morar com a gente agora? Posso te chamar de pai? Porque demoraram tanto para me contar? E depois simplesmente disse, tudo bem, eu já sabia mesmo. A adaptação fora mais fácil do que qualquer um imaginara. Gabriel estava com fome de pai há anos, e Dante estava faminto de ser pai. Eles descobriram que tinham as mesmas manias. Liam rápido demais, desenhavam quando estavam pensando e faziam a mesma cara de concentração quando tentavam entender algo complicado. Vamos para casa? Perguntou Dante, ajudando Amália a arrumar os livros que restaram na mesa. Vamos, disse ela, e a palavra casa soava diferente agora. Não era mais o apartamento pequeno onde viviam apenas ela, Gabriel e Conceição. Era a casa que compraram juntos, perto da praia, com 3 quartos e um jardim onde Conceição plantava rosas nos seus dias bons. No caminho de casa, pararam, no mercado para comprar ingredientes para o jantar de domingo, tradição que haviam criado desde que se tornaram uma família oficial. Gabriel corria à frente, apontando coisas que queria que comprassem, enquanto Dante e Amália caminhavam lado a lado, não mais como 2 náufragos se reconhecendo, mas como 2 parceiros que haviam aprendido a navegar juntos. Clarice ligou hoje, disse Dante, enquanto escolhiam legumes. O que ela queria? Pedir desculpas de novo e parabenizar pelo sucesso do seu livro. Clarice havia saído de cena depois que conseguiu o que queria, a destruição da família Montenegro e a prisão de Henrique. Descobriu que a vingança não curava as feridas, apenas criava outras. Tentara se reaproximar de Dante algumas vezes, mas ele deixara claro que o perdão tinha limites e que alguns relacionamentos não podiam ser reconstruídos. E você? Vai perdoar ela? Já perdoei.
Mas isso não significa que quero ela na nossa vida. Chegando em casa, encontraram Conceição no jardim, conversando com as rosas como sempre fazia nos seus dias lúcidos. Ela havia gostado de Dante desde o começo. Dizia que ele tinha olhos honestos e mãos de quem sabe cuidar. Nos seus momentos de confusão, às vezes o chamava pelo nome do falecido marido, mas Dante não se importava. Cuidava dela com a paciência de quem entendia que o amor também se manifesta, cuidando de quem cuidou de quem amamos. Durante o jantar, Gabriel contou sobre a feira de livros, sobre os autores que conheceu, sobre o projeto da escola, onde cada aluno tinha que escrever uma história sobre a própria família. Vou escrever sobre vocês, disse como quem anuncia uma decisão importante, sobre como às vezes os pais se encontram depois dos filhos nascerem em vez de antes. E qual vai ser o título? Perguntou Amália. Ainda não sei. Talvez a história que começou pelo meio, ou 3 pessoas que viraram família. Que acham? Dante e Amália trocaram olhares por cima da mesa, aquele tipo de olhar que casais desenvolvem depois de aprender a se comunicar sem palavras. Era um olhar que dizia: conseguimos, apesar de tudo, conseguimos. Mais tarde, depois que Gabriel foi dormir e Conceição tomou seus remédios noturnos, Dante e Amália se sentaram na varanda, ouvindo o som familiar das ondas. Ele desenhava no caderno que sempre carregava, um hábito que nunca havia perdido. E ela lia um livro novo que comprara na feira. No que está pensando? Perguntou ele, percebendo que ela não virava a página há alguns minutos. No final do meu próximo livro. Já está escrevendo outro? Ainda não, mas sei que vai existir, e sei como vai terminar. Como? Amália fechou o livro e se virou para ele. Com 2 pessoas que aprenderam que o amor não é sobre possuir ou ser possuído. É sobre escolher todos os dias construir algo juntos, mesmo quando é difícil, principalmente quando é difícil. Dante parou de desenhar e olhou para ela. E elas viveram felizes para sempre? Elas viveram. Felizes às vezes, tristes outras vezes, mas sempre juntas, sempre escolhendo ficar. Naquela noite, quando se deitaram na cama que dividiam há mais de 1 ano, Dante sussurrou no escuro: obrigado. Por quê? Por me ensinar a diferença entre comprar e conquistar, entre possuir e amar, entre ser poderoso e ser forte. Obrigada a você por me ensinar que nem todo homem que diz que ama está mentindo, e que às vezes a gente merece ser amada exatamente como é. Do quarto ao lado, chegava o som da respiração tranquila de Gabriel, dormindo com um livro ainda aberto no peito, como fazia desde pequeno. Da sala, o ronco suave de Conceição no sofá onde gostava de cochilar assistindo à televisão. Eram os sons de uma família imperfeita, reconstruída, cheia de cicatrizes que viraram histórias de superação. Uma família que existia não porque o destino quis, mas porque 3 pessoas, 4 contando Conceição, decidiram que valia a pena tentar de novo. E pela primeira vez desde que se conheceram, Dante e Amália